Você sabe o que é uma Dividend Aristocrat? Essas empresas são classificadas assim quando elas possuem mais de 25 anos de pagamentos de dividendos crescentes. É isso mesmo que você ouviu, mais de 25 anos pagando os dividendos de forma crescente, tá? E juntando isso com o anseio da maior parte dos investidores em obter uma renda passiva, em viver de dividendos, hoje eu quero trazer para vocês 3 empresas que se encaixam nessa definição e que são excelentes opções para quem quer viver de renda e de dividendos, beleza? Lembra a todos que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, mas tão somente uma análise aí no caso das Dividend Aristocrats, beleza? Pessoal, seguinte, quando a gente pensa numa empresa que paga dividendos há mais de 25 anos, a gente tende a pensar numa empresa que consegue gerar fluxo de caixa, certo? Uma empresa que tem um certo domínio no seu nicho de mercado, onde ela consegue de fato gerar receita. Caso contrário, ela não conseguiria distribuir dividendos, tá? Só que mais do que isso, mais do que apenas pagar dividendos todos os anos, pagar dividendos de forma crescente é de fato um indicador muito positivo, pois demonstra que a receita dessa empresa tende a crescer ao longo do tempo, tá? E pensando nisso, eu separei aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia do tipo de empresa que se encaixa como Aristocrat. A gente está falando aí de Coca-Cola, P&G, Johnson & Johnson, PepsiCo, Unilever e outras tantas empresas aí gigantes, tá? Então hoje eu separei 3 desse hall de empresas que se encaixam nessa definição para trazer para vocês como uma grande opção de investimento por longo prazo, porque investindo nessas empresas você vai estar, claro, protegendo o seu patrimônio, investindo no exterior, né? Investindo em moeda estrangeira e também recebendo dividendos constantes, tá? Aliás, muito mais do que constantes, dividendos crescentes, beleza? Bom, galera, a primeira empresa que eu quero trazer aqui para vocês, que se enquadra como uma Dividend Aristocrat, é a Altria, tá? É uma empresa de tabaco, é simplesmente a segunda maior empresa de tabaco do mundo. Então tente apenas imaginar o tamanho da empresa que a gente está falando aqui, beleza? Olha só que gráfico interessantíssimo, né? Ela paga dividendos desde 1987 e desde então ela vem consistentemente, anualmente, aumentando seus dividendos, formando esse gráfico maravilhoso que a gente está vendo aqui. Tá? De todas as outras empresas que fazem parte da Dividend Aristocrat, ela é a única com um dividend yield acima de 8%, tá? Isso daqui é muito alto. A gente está falando aí de um dividend de 8,1% ao ano. Gente, isso aqui não é normal, tá? Então é importante que você tenha em mente que dessas 3 empresas que eu vou trazer aqui para vocês, essa empresa é aquela que representa o maior risco. Por mais que a gente esteja falando aqui, né, desse crescimento constante que a gente está vendo no gráfico, ela vem aí sofrendo bastante nos números, né? Vou até trazer aqui para vocês. Mas antes, olha só que interessante. O market cap dela está avaliado em 83,7 bi de dólar. Gente, sendo bem honesto, eu não consigo nem imaginar o quão grande isso aqui significa. Agora, o que chama a atenção aqui, vejam que no gráfico, se a gente pegar aqui o gráfico de todo o tempo, né, desde o IPO, ela teve um crescimento exponencial, né, até ali meados de 2017, 2018, e desde então ela vem sofrendo bastante, né, ela caiu aqui, chegou numa mínima dos últimos, vamos dizer aí, 13 anos, né, avaliada a 37 dólares, e agora ela está sendo negociada a 46, tá? Agora, analisando um pouquinho esses números, olha só que a gente precisa tomar cuidado, né? A receita dela, nessa segunda coluna aqui chamada Revenue, ela vem crescendo, né, desde 2008 até 2021. E a partir daí houve uma queda nessa receita, tá? O que chama mais atenção nesses números, sem dúvida, é a questão do equity delas, né, do patrimônio líquido dessa empresa, que no momento está negativo. Ou seja, ela tem passivos que superam o valor de ativo que ela possui. Então isso daqui é realmente algo bem ruim, que a gente precisa ficar de olho. Como eu disse para vocês, né, essa aqui é a empresa mais arriscada dessas 3 aqui que eu estou trazendo para vocês, justamente porque ela tem esse dividend yield que salta aos olhos, né, de 8,1%. Por outro lado, ela tem um indicador bem interessante, que seria a dívida líquida sobre o EBITDA dela, que está em 2,6 vezes. Então esse número aqui, percebam que houve uma redução, né, em relação a 2021, ou seja, a dívida líquida teve uma redução bem significativa. Então isso daqui é um lado bem positivo da empresa, tá? Bom, analisando um pouquinho dos indicadores fundamentalistas da Altria, a gente percebe que ela tem uma relação preço-lucro de 14,24, né? E um PVP de menos 20,66. Esse PVP negativo, pessoal, ocorre
em virtude justamente do valor patrimonial da empresa estar negativo hoje, como eu mostrei para vocês anteriormente, tá? Lembrando que o valor patrimonial negativo significa que ela possui passivos maiores do que os ativos e, por consequência, essa relação PVP também fica negativa, tá? E o mesmo acontece aqui nesses indicadores de rentabilidade, né? No caso o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Como ele também está negativo, o ROI também fica negativo, tá? Bom, a segunda empresa Dividend Aristocrat que eu quero trazer aqui para vocês é a Unilever, tá, pessoal? Como vocês devem imaginar, a gente está falando aí de uma empresa multinacional, claro, com uma gama gigantesca de produtos. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar sobre essa empresa, né? A gente está falando aí de produtos de limpeza pessoal, né? Higiene, como shampoo, condicionador, creme, limpezas em geral, como amaciante, sabão em pó, e até mesmo de alimentos, né? A gente vê que tem várias marcas aqui conhecidas, por exemplo, a Hellmann's, a Knorr, a Maizena, né? Então vejo que são várias marcas aí gigantescas que fazem parte do conglomerado chamado Unilever, tá? Então a gente está falando de uma empresa absurdamente grande. Agora, olhando um pouquinho aqui para os números, né, para as receitas, percebam que se a gente pegar o gráfico de todo o período, desde o IPO, é um gráfico absolutamente crescente, né? Vejam, desde 1972. E aqui está sendo cotada a mais ou menos $50, tá? No último pregão. Vejam que a receita dela vem crescendo nos últimos anos, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, 2010. Olha lá, 59, 60, 67, 68. Aí teve uma quedinha, 58, 57, 55. Subiu para 64, 58, 58, 61, 59, 64. Então vejam que ela permanece sempre nessa faixa aqui de 55, 60, 65, né? Então tem uma receita constante, sim. Olhando aqui um pouquinho para a margem, né, líquida dela, para o lucro líquido dela, a gente está falando aí de lucros crescentes também, né? Claro, tem essas variações naturais, por exemplo, de 10 para 6, mas logo em seguida já voltou a subir para 6,817, 6,879 e 8,197, tá? Então vejo que os números são muito bons dessa empresa. Já olhando um pouquinho para essa coluna aqui da dívida líquida sobre o EBITDA, percebam que é um indicador extremamente controlado, né? 1,7, bem mais controlado do que no caso da Altria que a gente comentou anteriormente. Então é uma empresa já consolidada, com excelentes números. Vejam que o payout dela está dentro de uma margem aceitável aí, né? Cerca de 70%, 50%. Então assim, a gente está falando de uma empresa realmente muito consolidada nesse sentido. Já analisando aqui alguns múltiplos da Unilever, a gente percebe que ela tem um PL de 8,24, né? Então é uma empresa aí que a gente pode dizer que é um pouco mais barata do que no caso da Altria, que a gente viu que está na casa dos 14, né? Também tem um PVP interessante de 5,43 e por fim está com dividend yield de 3,66%, tá, gente? Isso aqui é bem interessante, bem positivo. Bom, a terceira e última empresa que eu quero trazer aqui para vocês, que também é uma Dividend Aristocrat, é ninguém mais, ninguém menos do que a Coca-Cola. Gente, eu não vou nem perder muito tempo explicando, né, o que essa marca significa e também, né, a quantidade de produtos que ela tem, porque não é só a Coca-Cola, né? A gente está falando de uma gama gigantesca de produtos, de bebidas, de salgadinhos, de sucos, enfim, é uma gama muito grande, não vou perder muito tempo falando sobre isso, porque você, claro, já conhece essa marca, tá? Vamos olhar um pouquinho para os números. Primeiro a gente percebe que o market cap dela é de 262 bilhões de dólares, né? É inimaginável esse valor aqui. Mas descendo para as receitas, que é o que de fato interessa para nós investidores, olha só que interessante, né? De 2010 para cá, 35, 46, 48, aí começou a ter uma quedinha, né? 46, 45, 44, 41, 35 e chegou a 31. E desde então ela vem meio que estabilizando aqui na faixa dos 35, 40, né? Foi para 37, 33, 38 e 43, tá? Então, apesar dessa variação aqui, eu não vejo nenhum problema, tá? Até por conta do ramo que essa empresa atua. Já olhando aqui para a margem líquida, né? Aliás, para o lucro líquido, a gente vê que ele vem crescendo também, né? De 6 foi para 8, 7, 9 e fechou em 2022 com 9. A dívida líquida também está extremamente controlada, né? Em relação ao seu EBITDA, está em 2, ou seja, está bem tranquilo também desse ponto de vista e tem um payout bem saudável, tá? De cerca de 80% aqui. Agora, analisando um pouquinho os indicadores fundamentalistas aqui da Coca-Cola, a gente percebe que ela tem um PL de 27,30, né? Perceba que é uma empresa mais cara, né, em relação às duas que eu já trouxe aqui. Ela tem esse índice preço-lucro um pouco mais esticado, assim como o seu PVP, né, de 10,81 também. E para finalizar esse gráfico maravilhoso, né, crescente desde 1990,
pagando aí dividendos crescentes todos os anos, né, pessoal? Isso aqui é maravilhoso para quem busca segurança, para quem busca dividendos e para quem busca valorização do capital, tá? Proteção, porque essa é uma empresa que, bom, eu duvido muito que algum dia aconteça alguma falência aqui na Coca-Cola, tá bom? Bom, pessoal, agora analisando o gráfico, né, da rentabilidade dessas três ações, antes eu só queria pedir para vocês uma coisa. Dá um feedback aqui nos comentários se você gosta desse vídeo, que é um pouco mais editado, tá? Apesar de estar bem longe de parecer algo profissional, bem longe mesmo, mas acreditem, dá bastante trabalho fazer esses cortes, as montagens dos vídeos, sem direito autoral, né, claro, as fotos com os indicadores, enfim, dá bastante trabalho. Então comenta aí embaixo se você gosta desse formato ou se você prefere aquele formato mais simples, onde, por exemplo, eu só abro o relatório gerencial de um fundo, de uma ação, e analiso com vocês aqui, tá? De uma forma um pouco mais objetiva e com menos cortes e tal. Comenta aí embaixo para dar esse feedback para mim, por favor, tá bom? Bom, finalizando o vídeo então, é o seguinte, vamos olhar a rentabilidade dessas três ações, tá? Em azul a gente tem a Coca-Cola, em verde a Unilever, em laranja aqui a Altria, beleza? Aqui no caso a gente está olhando para a rentabilidade somente da cota, sem os dividendos pagos. Então quando a gente olha só para essa rentabilidade, se você tivesse investido lá em 2003, em Coca-Cola você teria um retorno de 190%, na Unilever em 150% e na Altria de 34%, né? Veja que justamente por conta dela pagar muitos dividendos, a valorização da cota dela é bem baixa, né? É bem natural que isso aqui aconteça. Já quando a gente olha para o retorno total, pessoal, vai ter uma discrepância bem grande com a Altria, tá? Isso porque ela paga muitos dividendos, tá? Então, olha só a discrepância para a própria Coca-Cola, né? A Coca-Cola aqui tem uma rentabilidade de 422%, contra 406 da Unilever e 1.600 da Altria, tá? Isso dos últimos 20 anos. Já se a gente olhar para os últimos 10 anos, veja que a diferença fica bem menor, né? Na verdade, a grande alta da rentabilidade aqui aconteceu muito por conta dessa discrepância aqui, né? No início dos anos 2000, quando a Altria realmente teve um boom aqui muito grande, tá? Porém, quando a gente olha aí para os últimos 10 anos, a rentabilidade fica bem mais próxima, bem mais coerente. Já olhando para os últimos 5, a Altria já cai bastante, tá? Então, tomem cuidado quando for analisar esses gráficos, porque talvez você seja induzido aqui nesse caso, vou investir na Altria que pagou mais. Mas primeiro que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e segundo que existem muitos cenários externos que você precisa considerar, como foi o caso da própria Altria aqui, beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal e dá aquela moral pra gente, beleza? Valeu!